E assim, uma notícia sensacional e a notícia já ficou velha. Calma que vamos por parte, atualizando para vocês tudo certinho, ó. Central da Toca na tela aí. A notícia que saiu no início da manhã de hoje, hein? CBF coloca A notícia, Marcelo de Lima Henrique. Oi? a notícia que ninguém queria dar. É. CBF coloca Marcelo de Lima Henrique em equipe de arbitragem para o jogo contra o Palmeiras, tá? Ele seria ali o tal do AVAR, né? O auxiliar de VAR, tá? Isso aqui foi a notícia de mais cedo, ó, de 11h21, pouco antes da gente entrar ao vivo aqui. Marcelo de Lima Henrique, aquele mesmo árbitro do jogo contra o Internacional que expulsou o Jonathan Jesus de forma injusta, né? Lá na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e a própria CBF reconheceu o erro, inclusive fazendo dando os méritos, né? Nosso amigo Thiago Valu, inclusive, tinha falado, né? A CBF vai botar ele em jogo do Cruzeiro. Falou e não demorou. Mas aí, até atualizando aqui, acabou de sair a outra informação: o Cruzeiro reclamou na CBF e a CBF retirou o Marcelo de Lima Henrique da escala do jogo. Ele não vai ser mais o assistente de VAR na partida Cruzeiro e Palmeiras, tá? E assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa situação, as duas coisas, né? Essa nomeação do Marcelo de Lima Henrique com essa polêmica e até a questão do próprio árbitro do jogo, né? Porque quem vai apitar o jogo é o juizão, como é que é o nome dele? Rodrigo José Pereira de Lima, que é aquele, né, que teve uma situação com o Matheus Pereira, que ele ficou perguntando quem é esse cara, né? Qual que é o nome dele? É aquele juiz. O que vocês acham dessa nomeação de arbitragem, a CBF colocar o Marcelo de Lima Henrique na escala, agora retirar, e o Cruzeiro teve a postura adequada? Eu falei que o Teve. Cruzeiro ia pagar o pato aí dessa brincadeira, porque o Palmeiras, teoricamente, na avaliação deles aí, foi prejudicado contra o Flamengo, né? E aí, assim, uma semana antes do jogo, com o Cruzeiro, eu sabia que alguma palhaçada ia acontecer, né? O juiz que ficou em dúvida para quem que ele ia beneficiar naquele jogo, né? Se era para o Flamengo, se era para o Palmeiras. Aí ele inventou um pênalti de um lado, inventou outro pênalti do outro, para deixar todo mundo satisfeito. E assim, eu, sinceramente, cara, pelo menos o Cruzeiro está cumprindo com aquilo que falou, né? Que não ia aceitar esse negócio aí de essa arbitragem porca, né? Pô, é muita sacanagem. Tipo assim, só deles colocarem o cara lá, cogitar o cara, já é uma sacanagem, porque o cara prejudicou o Cruzeiro, claramente, né? O cara foi punido por isso, aí você volta com o cara. Tipo assim, só para parar para pensar, o cara tomou um gancho por causa do seu time, por causa do time. Aí você volta ele para tomar decisões ali no VAR. Você vai confiar que o cara vai estar no tipo assim, 100% da sua, sei lá, da sua ética? E eu não confio. Infelizmente eu não confio. Eu acho que faltou tato, né? É aquela coisa, eu vou colocar aqui para ver se passa, né? E aí o Cruzeiro foi lá e fez só a parte de reclamar, que é o mínimo também, né? Não adianta também ficar só esperando acontecer para reclamar. Tem que ser, como se diz, né? Quem não. Como é que é o ditado mesmo lá? Quem não sei o que lá escuta coitado. Quem não escuta conselho, escuta coitado. Então, esse aí é o caso do Cruzeiro aí. Então, vamos para cima dos caras aí. Com menos um, pelo menos, agora, né? Assim, acho que o Cruzeiro já tinha que estar preparado, né, para isso. Anteveu ali agora e aí conseguiu essa retirada do Marcelo de Lima Henrique, o que é assustador, né, a CBF ter cogitado isso acontecer, mas era de se esperar. Era de se esperar vindo de quem vem. Vindo de quem, com a sua torcida, tendo cometido um atentado contra a torcida do Cruzeiro, bateu o pezinho, fez drama e conseguiu um jogo sem torcida, ou seja, o Cruzeiro foi punido, sendo que na partida da ida, os torcedores do Cruzeiro, alguns adentraram o Allianz Parque depois de muito tempo, né? O jogo já estava rolando, tem aquela cena que a Sport TV corta para uma escada e os torcedores do Cruzeiro estão entrando no estádio. Mas é um personagem de futebol brasileiro que muita gente abraçou, que muita gente viu como renovação e não era. E assim, é sempre a mesma história. Quando ganha, elogia o árbitro, que é quem vai apitar, né? Um bom árbitro erra, mas aplica as leis, é a frase
de um dos membros da Sociedade Esportiva Palmeiras, e aí quando perde é o jeitinho brasileiro. Mas o jeitinho brasileiro, ele não inclui o teatro, né, que tem o goleiro, que todas as vezes que toma gol faz um escarcéu. Acho que nem a Lady Gaga em Copacabana se movimenta tanto depois de ter tomado um gol como o goleiro do Palmeiras faz. O capitão que corre para cima do juiz, a comissão de técnica que vai para cima do quarto árbitro, e todo mundo aceita, e todo mundo acha muito bonito. Então, eu torço muito para que o Cruzeiro esteja num dia muito concentrado, porque bola por bola o Cruzeiro tem condições de vencer, só que me assusta muito, né? Me assusta muito todos os rumos que tomam o futebol brasileiro, e que alguns pares aí do futebol brasileiro, umas figurinhas carimbadas e que muita gente aceita, né? Muita gente acha legal e vê como renovação, e para mim é só mais um cartola, né? Mais uma cartola, como todos os outros que já tiveram no futebol brasileiro. Que vive naquela base, e eu vejo muita gente comentar aqui, né? Mas a Leila, ela defende o Palmeiras e ela tá certa. Não, porque outros presidentes, eles defendem suas respectivas instituições sem tentar, em algum momento, bradar como eu vim para renovar o futebol brasileiro, que é o que a Leila faz. É um discurso de renovação, de pensar no bem do futebol brasileiro, mas na primeira oportunidade, não, o Palmeiras tem que levar vantagem, né? Não à toa, os principais clubes do futebol brasileiro assinaram uma carta em apoio a um outro candidato, e aí o Palmeiras se opôs, alegando que o novo presidente da CBF ele tem objetivos parecidos ao do Palmeiras. A Confederação Brasileira de Futebol não pode ter objetivos alinhados a nenhum clube. Ela tem que ter um objetivo alinhado pensando no bem do futebol brasileiro. Mas agora é torcer para que o Leonardo Jardim e os jogadores do Cruzeiro estejam num dia bom, né? Como a gente tem acostumado aí nos jogos grandes. O Cruzeiro foi muito bem contra o Flamengo, apesar de ter um Wilton Pereira Sampaio ali que picotou o jogo, né? Vale lembrar da agressão do Rossi ao Christian, que nem ao VAR foi. Mas eu confesso que toda vez que o Cruzeiro vai jogar com o Palmeiras, as minhas expectativas são muito baixas com relação a essa questão do bastidor, porque é uma equipe que eu desenvolvi um certo asco, vocês vão me desculpar, mas a postura de todo mundo, dos jogadores do Palmeiras, a comandante maior do Palmeiras, me incomoda demais, e aí eu torço muito para que o Cruzeiro seja campeão acima de tudo, né? Mas toda oportunidade que eu puder ver aí determinados pares do futebol brasileiro não sendo campeões, me deixa muito feliz, porque para mim diz muito do porquê o futebol brasileiro está muito ruim. Porque tem uma certa galera com prestígio que é o famoso lobo na pele de cordeiro, né? Toda vez que é beneficiado, não fala nada, mas toda vez que acontecem erros de arbitragem, né? Porque eu acho que não aconteceu nenhum erro em Palmeiras e Flamengo, é muito escarcéu, é muito showzinho, e agora é focar no campo aí, porque, de novo, acho que o Cruzeiro vive um momento onde, tecnicamente, a gente pode encarar de igual para igual todo mundo, e é torcer para que essas pessoas que gozam de prestígio do lado de lá, né, do adversário, não sejam os protagonistas, né? Temos muitos bons jogadores aí dentro do campo, até do lado do adversário, que podem ser os protagonistas e não a arbitragem. O comentário da Lady Gaga me pegou muito desprevenida, Pedro. Mas aqui, detesto falar de arbitragem, acho chatíssimo esse assunto, porque é sempre a mesma coisa. Acho que os clubes brasileiros, de forma geral, são coniventes com a situação que a gente tem, e eu acho que em 2025 a arbitragem está ainda pior do que já era, né? Cada rodada do Campeonato Brasileiro tem pelo menos uns 2 lances inacreditáveis que a gente, vendo de casa, fica assim, abismado com o que está acontecendo. É bizarro. Acho que o Cruzeiro tem sido prejudicado nesse campeonato, assim como várias outras equipes têm sido prejudicadas também. Acho que a única coisa que eu tiro de positivo de tudo isso aí é que aquela nota lá dos estamos cansados realmente não ficou só na nota, né? O Cruzeiro foi lá, reclamou, pediu para tirar o árbitro e conseguiu. Mas espero que esse jogo, assim, um desastre do ponto de vista de arbitragem, tá? E não estou falando de que premeditadamente o árbitro vai lá para prejudicar o Cruzeiro ou o Palmeiras. Não, é porque é pressão demais de todos os lados. Então, uma arbitragem que já é ruim, que já é aquém, que não tem critério, ainda entra extremamente pressionada,
igual vocês comentaram, né? Como teve as polêmicas ali no jogo contra o Flamengo e o Palmeiras perdeu aquele jogo, a pressão que foi na entrevista e tal, e o tempo inteiro falando sobre isso, e aí do lado de cá também tem pressão e tem que ter também, né? Você vai ficar calado. Então, é pressão de todos os lados, o árbitro já chega aqui super pressionado, e eu não tenho dúvidas, vou ficar muito, muito surpreendida se não tiver nenhum lance assim esquisito nesse jogo de erro ou de polêmica de arbitragem, porque você pega profissionais que já são muito aquém, que não tem critério nenhum para apitar, e ainda coloca nesse ambiente de extrema pressão de todos os lados e de bastidores, fica muito difícil. Mas é aquilo, né? A gente tem que torcer para que eles estejam num dia inspirado, que tomem as decisões corretas e não sejam protagonistas do jogo, né? Deixe os protagonistas serem os jogadores, quem está à beira do campo, que afinal de contas o espetáculo do futebol é por conta desses agentes, né? E que a arbitragem passe despercebida, mas estou com uma expectativa muito baixa em relação a gente ter uma arbitragem que vai passar despercebida. Acho que é um jogo que, por tudo que envolve essas duas equipes, a última rodada, essas questões aí, a tendência é de ter uma arbitragem bem ruim, bem confusa. Baú, só antes de você ir nessa aí também, só para citar aqui para nossa audiência rotativa, que eu vejo aqui o Bruno Braga. Cadê o Cruzeiro se posicionando sobre o Marcelo de Lima Henrique no VAR? Ô, Bruno, dá uma olhada na matéria aí, amigo. O Cruzeiro já se posicionou, reclamou na CBF, e a CBF já retirou o Marcelo de Lima Henrique, tá? Ele não estará na escala, inclusive o nome do cidadão aqui, ó, tem na matéria também, é importante. O VAR vai ser Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, que já seria mesmo o árbitro principal do VAR. E aí o que entrou na vaga do Marcelo de Lima Henrique é o Carlos Eduardo Nunes Braga. De nome, vocês lembram aí de alguma polêmica envolvendo essa dupla? O VAR é o que marcou aquele pênalti do Luciano, no São Paulo e Grêmio aí. Um pênalti que deu o que falar, que a galera do Grêmio reclamou bastante. Pênaltizinho caseiríssimo, né? Inclusive. Vai nessa aí também, Baúzinho? Cara, assim, eu sempre procuro evitar falar de arbitragem também. Eu tô muito na linha da Rafa ali, porque eu acho que hoje. Hã? Não gosto de falar de arbitragem. O Abel também manda essas na coletiva. Não, mas assim, eu acredito que, por exemplo, não exista. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, eu acho que exista uma pressão e um favorecimento. Aqui em Minas Gerais, eu acho que tem. A federação tem o poder, o Atlético tem influência, né, na decisão, em decisões de escala e tudo mais. Só que no futebol brasileiro, tirando os jogos contra Flamengo e Palmeiras, eu acredito muito na ruindade mesmo dos caras. Eu acho que a maioria é despreparada, falta treinamento, falta atualização, falta muita coisa. E assim, o meu grande porém é só que, por exemplo, você não vê erros contra Palmeiras e Flamengo, assim, via de regra. Muito difícil. E aí você tem dois times ali claramente que são sempre beneficiados, porque quando você erra contra o Palmeiras, você tem a questão da Leila, que é influente na CBF. E quando você erra contra o Flamengo, você tem a questão que é um time que tem a mídia, né, que tem muita mídia, que seu erro vai ficar em evidência e você vai ser punido. Então os caras sempre, na hora de tomar uma decisão, vai pesar para esses dois lados, né? Eu acredito muito mais que é uma arbitragem ruim, péssima mesmo, desqualificada, do que necessariamente um esquema. O Palmeiras usa do que pode, né, da sua influência junto com a Leila para poder sempre estar pressionando, sempre estar falando ali no ouvido, e aí você sabe que quando tem um erro vai ter consequência e acaba que essa pressão faz diferença, né? Mas de resumo, você tira um cara que errou contra o Cruzeiro e põe outro, né? Só não errou contra o Cruzeiro, mas errou do mesmo jeito. E assim a gente vai levando. E cara, a gente vive uma crise de arbitragem no mundo, né? A gente vê, por exemplo, na Premier League, que é a liga mais organizada, toda semana tem um lance bizarro. Pelo menos um lance bizarro para você comentar, né? Então, assim, é difícil, cara. A arbitragem parece que é uma crise sistêmica e, infelizmente, se o Cruzeiro não tomar essa postura
de ficar reclamando, né, igual o Palmeiras faz, igual o Flamengo faz, a gente vai ser prejudicado e vai ficar por isso mesmo. Pelo menos agora o Cruzeiro está mudando a postura, está jogando o jogo que tem que ser jogado, já que o Cruzeiro está se colocando aí na disputa do G4 e um dos candidatos ao título do Brasileiro. No ano passado, quando teve aquele Palmeiras e Cruzeiro lá, que o gol do Cruzeiro foi anulado, da falta do Lucas Silva, que não foi falta, né, gente? Acho que a imagem deixa muito claro que ele vai na bola. Logo no jogo da sequência, a gente recebeu aqui no Mineirão o Juventude, certo? Do Jair Ventura, à época. E o Cruzeiro ganhou aquele jogo, 2 gols de pênalti. Os 2 gols foram pênalti mesmo, não tem o que discutir. Mas o Juventude reclama demais de um pênalti ao seu favor, quando o jogo ainda estava aberto. E eu me lembrei aqui, porque eu estava assistindo a entrevista do Jair Ventura, e ele fala algo na seguinte linha, né? Não vou lembrar as palavras exatas. A gente pagou hoje pelo erro que teve na rodada passada, que o Cruzeiro foi prejudicado lá contra o Palmeiras, aí chegou aqui, teve um pênalti para a gente, ele nem chamou o VAR para ouvir. Então, assim, eu entendo, sabe, o torcedor do Cruzeiro, essa questão, os erros contra a gente doem muito, mas a gente tem que entender que é um problema mais amplo da arbitragem. E essa questão pega muito, de ter um erro de arbitragem nessa rodada e na próxima ser compensado. Não deveria ser assim, né? Os árbitros deveriam ter capacidade de isolar, né, do contexto, focar no jogo. Mas isso acontece demais. Então, assim, é meio que isso que o Baú falou. Algumas equipes, através principalmente de seus treinadores e atletas, criaram esse hábito de reclamar excessivamente antes, durante e depois dos jogos da arbitragem. Porque aí você coloca uma pressão na arbitragem, uma dúvida, né? Então, algumas equipes criaram já esse hábito e me parece que é o único caminho porque os clubes não se organizam, né? Eles não se sentam em uma mesa para resolver os problemas do futebol brasileiro que são caros a todos eles e que seria bom para todos, né? Eles têm força suficiente para criar ligas, a parte da CBF, mas não conseguem, né? Foram fazer uma liga, saíram com 2, né? Porque não conseguem pensar no bem comum do futebol brasileiro. Então, cada um pensa no seu, né? Cada equipe aí pensa apenas no seu. Quando tem um erro que favorece a sua equipe, coloca panos quentes, fala que o árbitro é um coitado, que está muito pressionado, né? Que ele erra, a gente erra também. E quando o erro prejudica a sua equipe, fica chorando na entrevista coletiva 1 ano. E é assim todos, gente, todos são assim. Então, eu tenho muita preguiça desse assunto, em que pese que eu entendo que o Cruzeiro tem sido muito prejudicado, sim, e a gente tem todo o direito de reclamar disso, mas de forma mais abrangente, tenho muita preguiça, porque acho que é um problema que poderia facilmente ser resolvido se todos os clubes quisessem resolver de verdade. Mas fica esse teatro aí para o torcedor, jogando para o torcedor, falando que, mexendo com a paixão, né? Falando que a gente está sendo prejudicado, e aí eu não estou falando só do Cruzeiro, todos fazem isso. E, no fim das contas, ninguém resolve o problema, sendo que eles têm poder para resolver o problema. Mas, enfim, é isso aí. Vamos torcer para ficar no campo, né, o protagonismo do jogo e, no mínimo, que não seja necessário, porque no jogo contra o Flamengo lá tiveram lances, tem aquela agressão do Rossi, né, ali era facilmente um lance de agressão, acabou que, no fim das contas, não fez diferença no placar, né, a gente conseguiu vencer. Então, vamos torcer para que, mesmo que ocorra alguma coisa, o Cruzeiro consiga sair vencedor desse jogo.